Todos se lembram como foi o percurso que o Real Madrid teve que passar para disputar a sua última final de Champions na temporada 2021-2022. Uma campanha cheia de emoção e superação. Benzema no auge, o Vini Júnior calando a boca dos críticos e o Modric simplesmente comendo a bola. O Real teve uma fase de grupos tranquila, onde teve 5 vitórias e 1 derrota em um grupo que tinha Inter de Milão, Shakhtar e Sheriff. Porém teve uma fase de mata-mata de tirar o fôlego, com o PSG nas oitavas, Chelsea nas quartas e o temido City de Guardiola nas semis, e o Liverpool na final. Mas você se lembra como foi a última campanha do Borussia Dortmund para chegar na final de uma Champions League? A temporada era 12-13. O Borussia tinha acabado de se sagrar bicampeão da Bundesliga na temporada anterior e contava com um time repleto de jogadores que iriam se destacar futuramente no futebol mundial. Não eram apenas os jogadores que tinham destaque. Um time bem montado e organizado taticamente começa por um excelente técnico, que era ninguém mais, ninguém menos do que Jürgen Klopp. Já os jogadores daquela Champions foram Weidenfeller, Hummels, Götze, Reus, Gundogan e o craque polonês Lewandowski. O time contava também com peças de menos destaque, porém de muita importância, como Subotic, Grosskreutz, Błaszkowski e até o brasileiro Felipe Santana. A dificuldade naquela Champions já se mostrava a partir dos sorteios dos times do grupo. O time de Klopp estaria no mesmo grupo do gigantesco Real Madrid de CR7 e companhia, do Manchester City, que naquele ano já tinha estrelas como Tevez e Touré, e por fim o Ajax. O primeiro jogo era em casa contra o Ajax, jogo duro, onde Hummels perderia um pênalti aos 58 com defesa do goleiro holandês Vermeer. Tudo indicava que o jogo ficaria realmente no empate, até que o polonês Lewandowski tratou de marcar o gol da vitória aos 87 minutos. Aqui o Borussia começava sua caminhada com vitória no primeiro jogo. Na segunda partida, o Borussia viajou até Manchester para enfrentar o City. O Borussia não se intimidou por estar fora de casa e aplicou seu estilo de jogo, jogando muito bem, e com isso aos 61 foi premiado com um gol de Reus. Porém aos 90, o Subotic colocou a mão na bola dentro da área e acabou sendo pênalti para o Manchester City, onde o Balotelli empatou a partida. O jogo terminou em 1-1. O empate é amargo por ter uma vitória tão perto, mas o Borussia traz um ponto importante para casa. O terceiro jogo era em casa contra o todo poderoso Real Madrid. Aos 36, Lewandowski recebe uma assistência de Kell, que fez o primeiro para os alemães. E como sempre, o Real Madrid já mostrou logo a sua força e conseguiu, com o Cristiano Ronaldo em uma assistência de Özil, empatar o jogo aos 38 minutos. Já no segundo tempo, Götze encontra Schmelzer, que manda de esquerda, fazendo o segundo gol do Borussia aos 64. Aqui novamente o Borussia impunha o seu estilo de jogo e conseguia sua segunda vitória na Champions contra um gigante da Europa. O quarto jogo é contra o mesmo Real Madrid, porém na Espanha. Logo aos 28 minutos, Reus recebe de Leva e faz 1-0. O Real consegue o empate apenas 6 minutos depois com o Pepe de cabeça. O Borussia acabou ampliando o placar de uma forma diferente. O Arbeloa fez o gol contra. Até então o jogo segue para uma nova vitória contra o Real Madrid. Assim como o jogo de Manchester, o clube alemão levou o empate próximo do apito final, com um gol de Özil. O jogo foi finalizado em 2-2, outro bom ponto fora de casa, mas novamente com aquele gostinho de derrota porque estava ali com as mãos na vitória, infelizmente deixou empatar no final. O quinto jogo é contra o Ajax. O Borussia fez um primeiro tempo primoroso. Aos 8 minutos, Reus recebe assistência de Götze e faz o primeiro. Aos 36, é Götze quem marca, e antes que o primeiro tempo acabasse, Leva faria mais um, 3-0. Já no segundo tempo, com o jogo tranquilo e controlado, Leva fez mais um de direita aos 67 com uma nova assistência de Götze. O Ajax acabou diminuindo ali aquele golzinho de honra aos 86, mas o placar final foi 4-1 para o Borussia. Já no sexto e último jogo era contra o Manchester City em casa. O time alemão queria caprichar e terminar como líder incontestável do grupo, invicto e ainda com um excelente futebol apresentado. Apesar de um jogo complicado, Chiba recebe um cruzamento de Kuba e faz 1-0, único gol da partida. O que poderia ser imaginável para uns acontece. O Borussia de Klopp consegue um feito importantíssimo, passando em primeiro num grupo onde todo mundo dizia que passariam City e o Real Madrid. O Borussia acabou passando em primeiro com 14 pontos, em segundo ficou o Real Madrid com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota.
E o City, que era um dos favoritos a passar, acabou ficando na lanterna do grupo esse ano. Já no mata-mata, o primeiro jogo das oitavas do Borussia seria contra o Shakhtar. E nessa partida, o Shakhtar saiu na frente aos 31 com gol de Sorna, mas o Borussia empatou logo em seguida aos 41 com gol de Leva. No segundo tempo, o time da casa voltou a estar na frente do placar com um gol anotado pelo brasileiro Douglas Costa. Porém, Hummels, no finalzinho do jogo, conseguiu fazer o gol de empate. Já no segundo jogo, aconteceu um passeio do time alemão que estava jogando em casa. O time do Borussia não tomou conhecimento do Shakhtar e teve uma classificação tranquila. Ficou 3-0, gols de Felipe Santana, Götze e Kuba. E naquela época, o time do Shakhtar tinha um time muito interessante, contando com Ismaili, Fernandinho, Mkhitaryan, Ilsinho, Alan Patrick, Douglas Costa, Alisson, Dentinho e William. Era um verdadeiro timaço. E já nas quartas de finais, o Borussia acabaria enfrentando o Málaga. Jogando na Espanha, o time alemão acabou ficando no empate de 0-0 com o Málaga, mas o melhor estava por vir. No segundo jogo, foi uma das partidas mais emocionantes da história recente da Champions League. O Borussia conseguiu a classificação para as semis com uma virada espetacular no finalzinho do jogo. Em uma partida marcada por emoção e erros de arbitragem para ambos os lados, o time espanhol saiu na frente com o gol do Joaquim, após boa jogada de Júlio Batista e Isco. O empate veio com Leva, após um contra-ataque espetacular puxado por Götze e assistência de letra do Royce. O primeiro tempo finalizou um empate em 1-1 que ia classificando o time espanhol, porque nessa época o gol fora de casa contava como critério de desempate. Precisando virar a partida, o time alemão partiu para cima, mas deixando espaços para contra-ataque. E em um desses, aos 83, o Isco lançou o Júlio Batista, que bateu cruzado com o Eliseu em posição de impedimento, completando para o gol. Esse gol colocou os torcedores do time da casa em estado de apreensão, já que agora o time precisava fazer 2 gols em 7 minutos mais acréscimos. A partir desse momento, com a torcida empurrando, o time aurinegro foi pro abafa e conseguiu o gol do empate nos acréscimos. Aos 91 minutos, após bate e rebate na área, Royce completou para as redes. E o improvável aconteceu aos 93. O brasileiro Felipe Santana, que substituiu o lesionado Hummels, fez o da virada, porém outra vez em posição de impedimento que não foi assinalado. E nessa época o Málaga também tinha um time muito interessante, contando como os principais jogadores Caballero, De Michelis, Lugano, Isco, Júlio Batista, Saviola, Joaquim e Santa Cruz. E na semifinal, o Borussia enfrentou o segundo colocado do seu grupo, o Real Madrid. Os dois clubes voltaram a se encontrar após classificarem juntos na fase de grupo. E no jogo de ida, que aconteceu na Alemanha, o Lewandowski teve uma noite dos sonhos. Foram 4 gols do polonês que colocou a classificação encaminhada para a grande final. Na partida de volta, o Real foi para cima do Borussia, mas Hummels teve uma noite inspirada e o placar ficou no 2-0, dando a classificação para o time aurinegro. E se os outros times pelo qual o Borussia passou nessa fase de mata-mata eram bons, o Real Madrid não fica atrás nem um pouco. Afinal de contas tinha Sérgio Ramos, Essien, Xabi Alonso, Modric, Ozil, Di Maria, Cristiano Ronaldo, Higuaín e Benzema. E a grande final era um duelo alemão, onde o Borussia enfrentaria o Bayern. Antes de falar da final, precisamos falar da notícia que caiu como uma bomba durante a disputa das semifinais. O Götze, até então o principal jogador do Borussia, bicampeão alemão, teve a sua venda concretizada para o rival Bayern de Munique. A notícia da venda do Götze caiu como uma bomba no vestiário do clube aurinegro e desapontou a diretoria do clube. Mário Götze e seu agente informaram ao Borussia há alguns dias que o jogador gostaria de usar a cláusula de transferência e ir para o Bayern de Munique no dia 1º de julho. Mais do que tudo, estamos todos desapontados, disse o diretor do clube, Hans Joachim, na época. E um outro motivo que aumentou muito ainda essa polêmica foi a suposta lesão do Götze, que acabou tirando o jogador da final contra o seu novo clube. O departamento médico do clube anunciou que o Götze sentiu a coxa pouco tempo antes do jogo e acabou sendo cortado do confronto. O que não faltou na partida disputada em Wembley foi emoção. Mesmo com o destaque de Götze, o Borussia era forte com jogadores como Leva, Royce, Gundogan, Hummels. Já o Bayern contava com a dupla Robben e Ribéry, vivendo simplesmente seu auge. E ainda tinha outros jogadores como Lahm, Neuer, Miller, Mandzukic e o Schweinsteiger. No começo do confronto, o Borussia teve um início melhor e criou suas primeiras boas chances. A marcação-pressão, característica de Klopp, fez com que o Bayern ficasse encolhido no próprio campo e sem saída de bola. O
O Bayern só conseguiu entrar na partida aos 25, em uma cabeçada perigosa de Mandzukic, que obrigou o goleiro Weidenfeller a fazer uma grande defesa. A bola ainda tocou na trave antes de sair pela linha de fundo. Aos 35, foi a vez do goleiro do Bayern aparecer bem no jogo. Neuer fez uma grande defesa em uma chance de Lewandowski. O primeiro tempo acabou em 0-0, com destaque para o goleiro dos dois clubes. Aos 60, saiu o gol do Bayern. Após bela jogada de Ribéry e Robben, o holandês saiu na linha de fundo e tocou para o Mandzukic, que estava livre dentro da área, completar para o gol. Mas o empate veio 8 minutos depois. O Dante acabou fazendo um pênalti no Reus, que foi convertido pelo Gundogan. Após o gol de empate, o Dortmund tentou resistir à pressão que o Bayern impôs, e ia conseguindo até chegar aos 89. Após linda assistência de Ribéry, Robben saiu na cara do gol e não desperdiçou a oportunidade. 2-1 e o título da Champions foi para o time da Baviera. E essa foi a última vez que o Borussia tinha chegado a uma final de Champions. E qual fim tiveram os principais jogadores que atuaram pelo Borussia nesse ano? O Götze, que era astro daquela equipe, teve uma transferência bem polêmica para o Bayern, que chegou no time na temporada seguinte, e essa também seria a estreia do técnico Pep Guardiola no comando do clube da Baviera, e mostrou um bom futebol no começo. Ao final da temporada 13-14, o Götze foi convocado pelo então técnico da Alemanha, Joachim, para a disputa da Copa do Mundo sediada no Brasil. Apesar de ter sido reserva durante toda a campanha, o Götze foi o herói do título, marcando o único gol da partida diante da Argentina. As temporadas seguintes do Götze pelo Bayern foram marcadas por lesões. O jogador encontrava também dificuldades para poder manter a forma física. Ele ficou 3 temporadas no Bayern, onde foi tricampeão da Bundesliga, jogou 114 partidas e fez 36 gols. E querendo retomar a boa forma, ele chegou a voltar para o Borussia na temporada 16-17, mas passou longe de ter o mesmo sucesso. O Götze ainda teve uma passagem pelo PSV da Holanda e atualmente joga no Frankfurt. Hummels é um dos jogadores que fazia parte também do time finalista da temporada 12 e 13. O Hummels ficou no time do Borussia até 2016, quando também foi contratado pelo Bayern de Munique, onde também foi tricampeão da Bundesliga, porém retornou para o Borussia em 2019. Já o Lewandowski foi o atleta que mais fez sucesso de todos os jogadores que faziam parte daquele plantel. Ele também foi contratado para o Bayern, mas diferente do Götze e do Hummels, ele teve uma passagem de sucesso. Lewa ficou por 8 anos no Bayern, onde conquistou vários campeonatos nacionais, além de uma Champions League. Em questão de títulos individuais, o Lewa conquistou 2 vezes o prêmio The Best da FIFA, sendo considerado o melhor jogador do mundo de maneira consecutiva. Pelo Bayern, ele disputou 375 jogos e marcou 344 gols, marcando assim então o seu nome na história do clube. Querendo novos desafios, o Lewa se transferiu para o Barcelona na temporada 22-23 e ainda permanece por lá. Outro jogador que esteve presente na última final foi o Reus, que ainda permanece no clube e já anunciou a sua saída no final da temporada. Com passagem pela base do clube e sendo um torcedor declarado do Borussia, Reus foi contratado pelo seu clube após a venda do japonês Kagawa para o Manchester United. Reus fez parte daquela campanha como coadjuvante, porém em temporadas seguintes tomou o posto de estrela principal do clube. E ele ficou marcado no Borussia por sua fidelidade, sempre rejeitando propostas de outros clubes e declarando seu amor pelo clube. No total, ele jogou 420 partidas pelo clube do Borussia e fez até então 170 gols. E eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Vocês acham que se o Götze tivesse jogado aquela final, o Dortmund teria sido campeão? E na temporada 23-24, o Borussia enfrentou novamente o Real Madrid na final da Champions. No primeiro tempo, o Borussia até teve mais chances, inclusive teve chances muito claras de abrir o placar e de quem sabe até ser campeão, mas no segundo tempo o Real se impôs e conseguiu fazer 2 gols, e com isso o Real Madrid foi campeão mais uma vez, e o time aurinegro ficou mais uma vez com a vice-colocação. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aí no canal. Até a próxima!